É. Vamos de volta aqui para o nosso segundo tempo e vamos... quer que já compartilhe o texto ou você quer completar, Selma, com a questão que você estava falando? Acrescenta, Selma. Tá bom. Eu quero acrescentar aqui. Quando nós falamos com relação à questão da teimosia de quem faz seus pedidos e Deus acaba concedendo, isso me remeteu a um episódio do livro Memórias de um Suicida, que nós estamos estudando também, que tem um episódio que um dos suicidas, que é o Jerônimo, ele se recusava a fazer o tratamento todo que ali no hospital era dado a ele. E ele queria falar com o mais alto ali encarregado daquele hospital. E ele foi levado ao irmão Teócrito. Então, ele queria, porque, na verdade, ele começou a questionar o tratamento e ele insistia de querer ver a família dele. Ele insistiu tanto em ver a família, mesmo sabendo que não era possível, ou ele, no entendimento dele, ele não achava que não era possível, na verdade, né? Mas eles tentando argumentar, né, a dificuldade daquilo, mas ele insistiu muito. Não, eu vou aceitar tudo que você quiser me dar, desde que eu veja a minha família, a barganha. Ele tentou barganhar também, isso, né? Então, o que aconteceu? O irmão Teócrito, né, se reuniu com o conselho e concedeu a ele pelo seguinte: bom, já que você insiste, nada do que nós estamos dizendo vai demovê-lo, e não interferimos no livre-arbítrio da pessoa, das escolhas dela, nós vamos conceder a sua visita à sua família na Terra, que ele não estava preparado para aquilo, né? E ele foi ceder. Só que, ele deixa bem recomendado: está por sua conta e risco as consequências. E ele foi. E aí que nós vimos, quem conhece o livro sabe das histórias, mas eu não vou narrar a história toda aqui também, mas ele foi e viu coisas que ele não estava preparado para ver, né? E emocionalmente, de forma alguma. Quer dizer, ele acabou tendo que retornar para o hospital com muito sofrimento que ele causou a ele próprio, e ele teve que fazer um outro tipo de tratamento por causa das escolhas erradas que ele sofreu, que ele escolheu, ele acabou sofrendo mais até por causa das escolhas erradas. Então, é a mesma coisa, né? Você pede a Deus, Deus concede pela sua teimosia, mas fica por sua conta. E o que trouxe aquela teimosia? Sofrimento, dor, sofrimento e um atraso muito grande na questão de melhoria que ele precisava. Jerônimo e nós, né? Porque a gente insiste tanto em querer as coisas que não são para nós, o tempo que a gente perde depois com aquilo que não é para nós, né? Quando a gente podia estar fazendo algo que Deus realmente nos destinou, que sabe que é o melhor, né? A gente perde tempo, né, e evolução com isso. Como se a gente tivesse que voltar para um determinado ponto de partida para iniciar, né, novamente o caminho certo, né? Exatamente, porque é o inevitável, né? Como eu já disse lá no início, todos irão ao Pai, se não for pelo amor, será pela dor. O caminho é o reto. Você quer fazer curva? Você vai lá, sai, faz o seu atalho, faz as curvas, mas você vai ter que voltar exatamente para o ponto que você começou. Onde você parou. A nossa imaturidade mesmo, né? Espiritual. Exatamente. Perfeito. Então, nossas escolhas são tão importantes ou, quiçá, até mais importantes quando estamos desencarnados, por termos aí uma liberdade espiritual ainda maior. Quando desencarnados, talvez devemos ter ainda mais responsabilidade na hora de pedir, porque as consequências são graves. E as realidades são sem filtro, né? No plano espiritual não tem filtro, não. Exatamente. Aí dói mais. É bem crua mesmo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Então, o tédio
o tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiraram a patrimônios que não lhe competem, que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Entendeu? Aquilo que a Janete falou, a gente vai e pede um monte de coisas que não nos preenche, porque são coisas que realmente que são vazias, nos levam ao tédio, né? Aí daquele fruto amargo, né? Das nossas escolhas precipitadas, erradas, né? E que acaba, né, deixando a gente assim, naquele vazio, né? E é o que eu falei também, a gente acaba voltando para o ponto de partida, porque tem que recomeçar toda a caminhada, né? Porque perdeu tempo fazendo as coisas erradas, tomando atitudes erradas, fazendo as escolhas, né, erradas. Então, o que ele fala assim, tenhamos cuidado em pedir, né? E, acima de tudo, solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Saber pedir é importante, né? E eu vou falar com relação ao nosso item inicial, né? Quando ele cita Mateus aqui, diz que Jesus, porém, respondendo, lhe disse, não sabeis o que pedis, né? Porque esse pedaço aí é aquela passagem que a mãe do João, né? E os dois mais novos, que foi pedir a Jesus que os filhos, né, ficassem um ao lado direito e outro ao lado esquerdo, né? Então, ela queria que os filhos dela, né, tivessem um destaque ao lado de Jesus, né, do escolhido, né? E ele cita isso, né? Mas não sabeis o que pedes. Por quê? Aí, poderei vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Porque o cálice é amargo, não é? Então, quer dizer, tem que saber se alguém também está disposto a beber o cálice de Jesus. Então, é importante saber o que você vai pedir. Você está preparado para o que vem com aquilo que você pede? Né? Porque, às vezes, o que você pede é um cálice muito amargo. A gente tem que estar preparado para isso também. Saber pedir é importante, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Janete. Com relação a essa compreensão, né, da vontade de Jesus a nosso respeito, Jesus simbolizando a vontade de Deus para a nossa vida, né, que Deus quer o melhor, Deus quer que a gente seja feliz, que a gente... na verdade, seria bom se a gente fosse completista, né, como diz o André Luiz, mas a maioria de nós não é, né? A gente não consegue completar a nossa existência fazendo tudo direitinho, né? Que a gente programou lá, fez a nossa programação reencarnatória, poucos são os completistas. Então, a gente tem que compreender, se a gente pede alguma coisa e a vida está levando a gente por outros caminhos, a gente tem que perguntar, né? O que será que Deus está querendo para mim? O que eu não estou conseguindo perceber? Que é esse caminho que eu tenho que seguir, não é? Então, pedir sabedoria, pedir inspiração, mas a gente tem que estar aberto para receber essas inspirações. A gente não pode ser rebelde, como ele falou lá em cima, né? A gente não pode ficar se rebelando contra essa vontade de Deus, né? A gente tem que... Aí eu lembro muito que o Helder fala muito na questão da obediência. A gente é rebelde, a gente não é obediente à vontade do Pai, né? Por quê? Porque a gente é muito orgulhoso. Então, falou em obediência, obediência, então eu sou fraco, eu tenho que obedecer, eu tenho que abaixar a cabeça, mas a gente está falando de Deus, aquele que nos criou, aquele que quer o melhor para nós. Então, a gente tem sim que ter essa obediência com relação a Deus, no sentido de nos colocarmos abertos para compreender que caminho é esse. O caminho está doloroso, eu estou passando por problemas tão difíceis. Se eu tivesse... Poxa, eu vejo outras pessoas seguindo um caminho mais tranquilo, de risos, de vitórias. Por que o meu está sendo tão difícil? Por que tantos tropeços, né? Por que tantas dificuldades? Então, a gente tem que ficar
perguntando a Deus e pedir, né, essa inspiração para que a gente compreenda que essa vida é passageira, né? Jesus fala, né, e Paulo fala em tantas passagens do Evangelho que a gente não deve ficar simplesmente invejando, né, aquele que está sorrindo o tempo todo, né? Eles falam, aquele muitas vezes que sorrir muito, ele vai chorar, não é? Porque talvez, não todos, lógico, mas ele pode estar distraído com relação ao que realmente ele deva estar concretizando na vida dele. Então, lógico que todos nós queremos ter uma vida de paz, de felicidade, mas nós não podemos esquecer dos nossos resgates, né? Como você falou hoje no estudo da manhã, né? Nós não somos inocentes, né? Se nós passamos por dificuldades, é porque nós algo fizemos, né? Então, nós precisamos, sim, nesse pedir a Deus, nos templos religiosos, pedir muita força, pedir muita coragem. Acho que isso poderia se resumir: sabedoria, não é? Força, coragem, para a gente perceber aquilo que Deus quer para nós, o que nós devemos realmente estar realizando. E de resto, né? Eu lembro também aquela passagem do Evangelho que fala pedir primeiro o reino de Deus e sua justiça, mais ou menos assim. Primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todos os demais vos será acrescentado. Se a gente parasse para pensar nisso, esse pedir, né, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é exatamente isso que a gente está falando. O que é o reino de Deus na nossa vida, não é? É a gente estar realizando todas as coisas que sejam boas para a gente, para as pessoas. Se eu não me engano, Janete, não é nem pedir, na verdade, acho que é buscar, né? Buscar o reino. Que mostra que mostra, inclusive, que tem que ter uma ação nossa para que o reino de Deus chegue, não esperar também que esse reino venha, porque Deus vai te dar. É isso mesmo. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo o restante vai ser acrescentado. Então, se a gente coloca isso, né, no patamar como principal da nossa vida, a gente vai ver que todo o resto vai acontecendo, né? A gente só tem que se colocar nessa abertura de compreender, né? E parar com essa revolta e com essas barganhas aí que a gente faz, querendo colocar a nossa vontade na frente daquilo que realmente é necessário para nós, né? É isso. E o Flávio, não quer falar nada, Flávio? Tá ruim. Muitos querem nosso lar, mas poucos se esforçam para trazer nosso lar para a Terra, né? Então, isso aí. Não sei se vocês conhecem também o tio Ben. Vocês conhecem o tio Ben? Quem é o tio Ben? Tio do Peter Parker, do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, isso mesmo. Ele disse para o Peter Parker que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, exatamente, nessa última frase aí do texto, quando muito... Jesus, bota meu filho do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Essa mãe não sabe o que ela está pedindo, né? Porque você quer que os seus filhos... Ele perguntou, né? Você quer que os seus filhos vão para a cruz? Vão para a cruz junto comigo? Você tem certeza que é isso que você está desejando para os seus filhos, né? Então, mas a gente tem mania de olhar só o lado bom, né? Só o prestígio, só a coroa, né? E não trono, olhar todo mundo quer sentar no trono, mas ninguém quer assumir as responsabilidades e os deveres de quem senta no trono, né? É complicado. Eu quero ter o cargo daquela pessoa que ganha um monte de dinheiro, que tem carrão, que tem casa, mas e aí? E a responsabilidade? A responsabilidade, né? As noites que ela fica sem dormir. Pois é. E mesmo porque eu penso assim, quem inveja alguém que tem poder é uma pessoa, ela não tem consciência do que ela está pedindo, porque ou você tem que ser uma pessoa extremamente responsável e competente para poder estar naquela posição, ou você tem que ser um corrupto, um bandido, e do mesmo jeito você vai estar se comprometendo, né, fortemente. Então, tipo assim, pelo amor de Deus, você nunca pode querer desejar dinheiro, poder, a menos que você realmente esteja ali comprometido a adquirir os conhecimentos e ter as responsabilidades.
Porque senão você está pedindo para Deus por uma oportunidade de roubar, por uma oportunidade de fazer parte de uma quadrilha, né? Porque são as duas oportunidades, não tem jeito. Ou você vai ser bandido, ou você vai ter uma extrema responsabilidade para estar com aquela condição que você está invejando, né? Então, muito cuidado com o que a gente inveja, né? Com o que a gente deseja, porque a gente, como eu disse lá no início, Deus pode lhe conceder. Aquela oportunidadezinha de participar de uma mutreta e ficar rico, ela pode aparecer. E aí você vai aceitar? Você vai entrar nesse comprometimento, né? Só para alcançar aquele objetivo? Então, muito cuidado com o que você pede, porque pode ser atendido. Verdade. Isso aí. É isso. Mais alguém? É a prova do livre-arbítrio, né? Oi, João? É a prova do indivíduo, o livre-arbítrio dele decidir, né? O caminho que ele quer tomar. É. Muita responsabilidade. Outra coisa que vocês falaram lá na primeira parte, tem gente que gosta de ir para o centro, acha legal o médio, né? Status, eu quero ser médio, né? Infelizmente, médio não é status nenhum, né? A gente sabe. Não deveria ser, né? Não deveria. Os mais endividados, geralmente, são os médios, né? Eu estou lendo o livro da Ivone Pereira, A Luz do Consolador, ela que foi a maior médium, podemos dizer, né, feminina, né? Porque o maior de todos foi Chico Xavier. Mas a Ivone Pereira, ela diz, ela mesma escrevendo a biografia dela, o livro é A Luz do Consolador, ela diz que a mediunidade dela não foi missão, foi resgate. Quer dizer, ela, Ivone do Amaral Pereira, fala isso. Né? E a gente querendo ser o bambambam da mediunidade, olha. Exatamente. Gente, tem que aprender com esses, né? Esses maiores, gente, que são mais humildes, são mais simples. Imagina o sofrimento de ser um Chico Xavier, né? A responsabilidade, a demanda, Bezerra de Menezes, a demanda que ele suportava de atendimento ali, de graça para os pobres até tarde da noite. Imagina, será que estamos realmente moralmente preparados para atender tais demandas, né? Tais responsabilidades? Se a gente parar para pensar, a gente vai provavelmente chegar na conclusão de que não. Então, não podemos desejar o que não estamos prontos e preparados a cumprir, né? Senão, só vamos nos machucar. A Ivone fala que os momentos mais felizes que ela teve foi quando ela estava trabalhando, psicografando, estava junto com os mentores, porque na vida dela, de relação, ela teve muitas dificuldades, né? Muitas mesmo. É muito interessante. A Selma sabe, né? Ela foi suicida, né? Pois é. A encarnação interior dela, ela cometeu suicídio. Então, ela veio como Ivone, com essa mediunidade toda, como um resgate. Um resgate. Né? Tolhida de uma série de coisas. De não ter família, de não ter um lar. Ela não tinha nada, posses nenhuma, porque a única coisa que ela tinha que fazer era aquele livro, que ela acabou fazendo muitos outros. Ela disse que tinha épocas dela psicografar num banquinho, um pedacinho de papel, porque ela não tinha nenhuma mesa para psicografar. Ela passou muitas dificuldades mesmo. Mas nunca desistiu, é o que ela fala, eu nunca desisti e eu venci. Né? Apesar de todas as dificuldades. O resgate dela era moral mesmo, emocional, que ela tinha, né, para cumprir. Ela, como suicida, ela não voltou com nenhum problema físico, mas era de ordem emocional. Né? Isso acontece também. É muito interessante a vida dela, né? Muito mesmo. Então, é isso. Alguém quer completar alguma coisa? Mais? Flávio queria, mas o celular não deixa, né, Flávio? Nem com fone. Libras. Então, a prece de hoje vai ser em Libras.
Ai, meu Deus do céu. E não, mas sou eu, o próximo sou eu, semana que vem sou eu. Você, não, o Flávio, não? Não, Flávio é você, sou eu, depois é você, depois é o Flávio. Ah, é? Então eu vi errado na relação. É porque eu sou o último aqui do cronograma, aí agora eu vou ter que eu vou mandar para vocês o novo cronograma que começa na Janete de novo agora. Valeu. Bem, então convido a todos a fecharmos os nossos olhos para a prece de encerramento. Obrigado, Senhor. Obrigado à espiritualidade da Casa de Emmanuel, que nos intui, que nos dá a força necessária para continuarmos os nossos estudos, adquirindo os conhecimentos, adquirindo o amadurecimento, para conseguirmos tirar o máximo proveito de nossas encarnações, tendo essa consciência do nosso pedido, sabendo que Deus está sempre nos dando tudo o que precisamos. E o que precisamos pedir é somente consciência, sabedoria, olhos de ver, ouvidos de ouvir, para estarmos sempre percebendo que tudo que acontece à nossa volta sempre tem um propósito no bem de nos evoluir e de nos fazermos tomar novamente o caminho reto de rumo à evolução. Graças a Deus, graças a Jesus, e que a paz do Divino Mestre reine hoje e sempre em nossos corações. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Excelente Boa semana para todos. bom Obrigado, feriado. Salminha, por tudo. Fiquem Fiquem com com Jesus. Deus. Obrigada aí, desculpa aí a falha.